Deus é bom. Como foi a semana de vocês? Misericórdia, hein? Uma semana de paz ou uma semana de guerra? Às vezes a gente fala assim, tudo na paz, né? Ninguém fala tudo na guerra. Amém, queridos? Mas eu espero que você tenha tido uma semana de paz, uma semana de muita presença do Senhor, e que você continue avançando, irmãos. A palavra de Deus fala que os dias são difíceis, mas o Senhor Jesus falou que para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e o ânimo é o agente ativador do nosso ser, querido. Então não deixe, não permita que o desânimo tome conta do teu coração, mas seja animado, seja desafiado pelo Espírito Santo a continuar avançando. Quero ser você, obrigado. Amém, queridos? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Nós temos tido aí nesses últimos domingos, né? A pastora Miriam pregou há 2 domingos atrás uma mensagem poderosíssima, abençoada, né? Domingo passado, a pastora Kelly. Eu tenho até falado aí nos lugares que eu vou, assim, eu falo que as irmãs, as pastoras, as irmãs que têm ministrado aqui, Marlúcia ministrou aqui também, falei, está melhor do que os homens, viu? Eu vou começar a ficar sentadinho na cadeira aí e ouvir as nossas irmãs ministrarem, porque tem sido palavras edificantes, né? Poderosíssimas. A pastora Miriam ministrou sobre a questão de sermos vasos na mão do oleiro, a pastora Kelly sobre a questão do revestir, para que nós nos revestíssemos, né, da armadura de Deus. Marlúcia deu um testemunho de milagre, né, que Deus fez na vida dela, do seu neto. E é isso, irmão, nós estamos avançando, né? Glória a Deus por essas irmãs que têm ministrado, e tem outras irmãs aí, né, que elas estão assim meio que se escondendo assim de trás ali dos outros ali, mas ela vai ser pega na curva também, né? Mas amém, glória a Deus por isso, queridos, que o ministério das irmãs estão fluindo, estão sendo bênção no nosso meio. Amém? Obrigado, Lúcia. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu gostaria hoje, né, com essa responsabilidade de estar ministrando aqui a palavra do Senhor com você. E nós colocamos um título, né? Geralmente a gente faz uma chamada. Procura até te incentivar, irmão, você acompanhar essa chamada, né, no nosso aplicativo. E nós colocamos como título correspondendo ao chamado de Deus, né? Será o título da nossa mensagem dessa noite. Correspondendo, diga, correspondendo ao chamado de Deus. Fala para o teu irmão, você está correspondendo? Isso aí. Estamos muito felizes ali. Agora que eu vi o Wilton, nosso irmão Wilton, aí faz assim, Wilton. Dona Lourdes, tudo bom, Dona Lourdes? Isso aí, Wilton. Hoje conseguiu uma fora, Wilton? Se liberar lá, tá quase dono da empresa, né? Mas tem que. Pô. Amém. Uma alegria receber você aqui, viu, Wilton? Uma alegria, um prazer muito grande revê-lo. E nós colocamos como título, correspondendo ao chamado de Deus, o nosso texto base. E mais uma vez eu vou pedir a ajuda ali da Paulinha, que eu deixei meu óculos aí em cima, alguém tirou do lugar. Tirou não? Obrigado. Realmente eu pego no papo, mas... Obrigado. Eu gostaria que você abra sua Bíblia, seu celular, seu tablet, seu smartphone, né? Incentiva os irmãos a... Não tem problema nenhum ter o celular, mas se você tiver a Bíblia de papel também é muito importante que você manuseie, que você leia, né? Mateus capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 22. O Robertinho vai estar nos ajudando ali também, projetando ali na nossa TV. A internet está funcionando direitinho? Tá vendo? Tivemos 2 semanas aí com alguns problemas com relação à operadora nossa, mas já estamos trabalhando nisso. Está havendo algumas mudanças. Glória a Deus que está sendo um tempo de mudança em todos os níveis. Deus é bom. Alô, faz só um favor para mim. Você consegue botar um pouquinho só de agudo para mim aqui no retorno? Não sei como é que está aí para ir o som, mas só aqui no meu retorno. Se tiver um pouquinho só mais de volume, eu te agradeço. Obrigado, meu irmão. Mateus 22, a partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Amém.
Glória a Deus. Essa parábola, né? Uma parábola que Jesus falando sobre as bodas, ela tem como título a parábola das bodas. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas. Diga, convidados. Convidados. Aos convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Diga, os convidados não eram dignos. Ide, versículo 9: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Fala, a sala do banquete ficou repleta de convidados. Versículo 11: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos repetir juntos aqui? Alô, se você puder tirar talvez aqui agora, baixar um pouquinho só o volume, pouquinha coisa. Isso aqui do retorno, que está dando uma pequena microfonia. Vamos ler o versículo 14 junto, no 3? 1, 2, 3, já vai. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora você vai falar com mais fé. 1, 2, 3, já vai. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra. E nós pedimos nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar a trazer a palavra que está no teu coração, e que o Senhor possa nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Espírito Santo, que nosso coração, nosso espírito esteja aberto, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a tua palavra e sermos transformados pela tua palavra. Dependemos de ti, dependemos da tua graça, da tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Diga assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto para a tua palavra. E eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito contrário à tua presença, toda e qualquer desatenção que tentar vir sobre a minha mente, eu rejeito, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Fala pro teu irmão: terra! Glória a Deus, Paulinha da terra. Amém. O versículo 14 é o versículo que eu gostaria de destacar, que fala: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós podemos assim parafrasear esse versículo dizendo que muitos são convidados, mas nem todos correspondem ao convite. Você já teve a experiência de fazer uma festa e convidar aquelas pessoas mais chegadas a você, aquelas pessoas que você considera muito, e quando chegou na hora da festa, o convidado não foi? Alguém já teve essa experiência? Já teve, Liz? Já, no meu casamento. No seu casamento? Olha, a gente está falando de bodas, hein? Você já sentiu
Qual é a sensação de você fazer uma festa, viu, Artério? Preparar aquela mesa bonita, uma festa aí para 500, 1000 pessoas, ô glória! Isso até as bodas da Verônica com o Carlinho. E na hora, os convidados não aparecem. Essa parábola, Jesus ele fez essa ilustração como uma parábola de um casamento, onde o rei, o homem aí fez a festa para o seu filho, e os convidados, na hora da festa, começaram a dar desculpas. Eu não posso ir. Em outro evangelho, Lucas, por exemplo, ele traz alguns detalhes, que ele fala que eu não posso ir porque eu comprei um campo, eu não posso ir porque eu casei, eu não posso ir porque eu comprei uma junta de boi e eu preciso conferir. Querido, todas as desculpas que foram apresentadas, não existe pecado nisso. Porque se você abre um negócio, significa que você está o quê? Está prosperando. Sim ou não? Você é um empreendedor. Há erro nisso? Não. Se você comprou uma junta de bois, significa também que você está indo bem. Né? Contextualizando, digamos que o Robson chega aqui, pastor Marcão, eu não vou poder ir na festa porque eu comprei uma empresa de fuscas. Não. Não recebo. Não, mas é só um exemplo, nem como exemplo sério. Eu comprei uma frota de fuscas e eu não posso ir, pastor Marcão, né? Aí o Flávio fala, pastor Marcão, eu não posso ir porque eu vou me casar. Ô, glória a Deus! Não, estou dando exemplo, é só um exemplo, irmão. Tranquilo. Agora eu não sei se o Flávio está sem camisa ou se ele está todo vermelho, porque ele ficou até envergonhado. Irmãos, todas as desculpas apresentadas, as justificativas, foram legais. Mas só que havia algo ali muito importante, que era um convite para pessoas que estavam sendo assim consideradas dignas de estarem ali. Tanto é que quando eles recusaram, o dono da festa, ele fala, os convidados eles não eram dignos de receberem esse convite. E ele fala o quê? Sai pelas encruzilhadas, sai pelas ruas, chama quem você achar, para que a minha casa esteja cheia. E baseado nisso, irmãos, eu quero falar para você que Deus, Ele tem nos chamado, a mim e a você, para um banquete, para sentarmos à mesa. Deus tem nos chamado, querido, a cada um de nós, para sermos líderes. Porque cada um de nós, irmãos, lidera alguma coisa. Cada um de nós que estamos aqui somos líderes de alguma área da nossa vida. Você talvez seja o líder de uma empresa, talvez no teu trabalho você tenha uma função de líder. Dentro da sua casa, eu trabalho em casa, sou dona de casa, você tem a liderança da tua casa. Como estão entendendo? Amém. Então, alguma área da nossa vida, nós temos uma liderança, e o Senhor tem nos chamado para isso. Só que no versículo 14 ele fala que muitos são chamados, muitos são convidados para sentar à mesa, muitos são convidados para exercer essa liderança, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Muitos são chamados, muitos são convidados, mas nem todos correspondem ao convite. E eu queria colocar aqui para você alguns pontos de quem são essas pessoas que Deus chama. Nós vimos aqui na parábola que Ele manda chamar aquelas pessoas que estavam numa lista de convidados, elas recusam, e Ele manda que os seus servos saiam pelas ruas, pelas encruzilhadas, e apoiem quem estiver pela rua. Quem são essas pessoas que Deus chama para serem esses líderes, para serem cabeças, para se assentar à mesa com o rei? Primeiro tipo de pessoa que eu queria compartilhar com você nessa noite são os improváveis. Diga, os improváveis. Os improváveis. Pô, parece até tema de série, né? Os improváveis. Ou eu posso usar também os desqualificados.
Não aqueles que foram desqualificados por Deus, mas porque talvez a sociedade o tenha desqualificado. Porque quando o Senhor da festa, né? O rei, o pai, ele manda sair pelas encruzilhadas e pegar aqueles que estavam lá, e diz que a casa ficou cheia. Muitos daqueles que estavam na encruzilhada poderiam ser bêbados, poderiam ser pessoas de rua, sim ou não? Todo tipo de pessoa. Mas ele manda chamar. Então, o primeiro tipo de pessoa que Deus chama são os improváveis. Irmãos, eu sou um improvável. Porque os improváveis são aquelas pessoas que, quando você olha, você fala: ué, você está fazendo isso? Não acredito. Eu já ouvi isso, viu, gente? Sabe? Quando você está no teu trabalho, você recebe uma promoção. O quê? Fulano foi promovido? Eu não acredito. Mas as pessoas que Deus chama são os improváveis. E eu queria trazer alguns exemplos na palavra que envolvem o nosso amado e querido rei Davi. Vai comigo até 1 Samuel. 1 Samuel. Eu vou te ajudar, pedir para você me ajudar na participação. Eu vou falar assim: muitos são convidados, você vai me responder, mas poucos são os escolhidos. Ou eu vou falar: muitos são convidados, e você vai falar, mas nem todos correspondem ao convite. Fica melhor, tá bom? Eu vou falar: muitos são convidados, você vai me responder, mas nem todos correspondem ao convite. Vamos ensaiar para ver se vai ficar bonito? Isso aí vai para a TV, não vai para a TV. Isso aí vai para todo o Brasil. Muitos são convidados. Para ensaio ficou bom. Muitos são convidados. Nem todos correspondem ao convite. Em 1 Samuel, no capítulo 22, quantos abriram? 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 em diante, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Diga, 400 homens. Versículo 3: Dali passou Davi para Mispa de Moabe e disse ao rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos entender algumas coisas aqui. Aqueles irmãos que menos tinham condições foram que se juntaram a Davi. Diz que o contexto dessa história mostra que Davi ele já vinha fugindo de Saul. Depois ele fugiu do rei Aquis. E essa passagem é muito interessante, que Davi, quando ele chega até Aimeleque, e ali ele vem fugido de Saul, e ele pergunta a Saul: você tem pão? Isso é uma outra pregação, mas é só você contextualizar. E ele pergunta: você tem pão? E Aimeleque fala: eu só tenho o pão espiritual, ou seja, só tenho o pão da preposição. E Davi come ali com os seus homens. Depois Davi pergunta se havia alguma espada ali, e a única espada que havia era a espada de Golias, que Davi havia matado. E Davi pega aquela espada e ele sai. Quando ele encontra esse rei, que é o rei Aquis, o rei de Gade, ele teme, porque os homens reconheceram Davi, e Davi estava fugindo de Saul. E esse rei de Gade e os homens que estavam ali começaram a falar: ué, esse aqui não é Davi? Esse é Davi. E diz que Davi começou a se fazer de doido. Davi começa, sabe, tomar sorvete assim, ó. Já viu? Ele começa a fazer de doido. Está na palavra. Não que ele estava tomando sorvete assim, tá, gente? Eu só estou só dando mais um. Mas ele começa a se esfregar na parede. E diz que ele começa a babar na barba.
Irmãos, a barba para o judeu, para o israelita, é uma coisa muito importante. E quando uma pessoa, ela chega, um judeu, a sujar a barba, a babar na barba, é porque ele realmente está doido. E o rei vira e fala assim: vocês estão me trazendo esse camarada? Está aqui ainda em 1 Samuel, nos capítulos anteriores. E ele começa a babar na barba, e o rei vira para ele e fala assim: ô cara, vocês me trazem esse camarada, não está vendo que esse cara está doido? Eu já tenho muito doido no meu reino. Me deu vontade de falar: bem-vindo ao clube. E você ainda me traz mais um doido? Porque naquela época, as pessoas que apresentavam esses problemas de doideira, de ser pessoas com disfunções mentais, para eles eram pessoas que estavam endemoniadas, ou era algum Deus que estava se apossando, isso na história. Então aquele rei, o rei aqui, falou assim: não, manda esse cara embora. E por que Davi fez isso? Porque ele estava fugindo. E aí ele chega no capítulo 22, ele se esconde na caverna de Adulão. E nessa caverna, nós vemos que Davi, em fuga, o versículo 2 diz que se ajuntaram a ele todos os homens que achavam-se em aperto, todos os endividados, que não é o caso aqui. Quem cala consente, então está todo mundo na bênção, glória a Deus. E todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe sobre eles. Irmão, só gente boa se juntou a Davi. Ou seja, os improváveis. E eram 400 homens, imagina, irmãos, 400 homens endividados, amargurados de espírito, cheios de problemas, homens que estavam sendo rejeitados pela sociedade. Mas eles foram para a caverna de Adulão, se ajuntou a Davi, e diz que Davi se fez chefe dele. Será que hoje seria Dali Bob você ser chefe de pessoas improváveis? De pessoas amarguradas? De pessoas com dívidas, endividados? Talvez dê mais Ibope, irmãos, nós sermos líderes de pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que têm tudo em ordem. Talvez seja muito bom nós sermos líderes de pessoas que têm um dízimo alto, uma oferta que fala muito alto. Mas Davi, ele se fez chefe, ele se fez líderes de homens que eram rejeitados pela sociedade, aqueles que não tinham condições. Esses se ajuntaram a Davi. A gente vê, querido, hoje as pessoas estão tentando ser alguma coisa. Os homens têm lutado para poder apresentar alguma coisa de bom. Só que a palavra de Deus, ela fala ao contrário. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. Vamos dar uma fugida lá rapidinho. Se o Robertinho puder me ajudar ali também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Olha o que diz: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são. Mais um versículo: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, irmãos, não tente ser alguma coisa, porque Deus está escolhendo aqueles que não são. Você quer ser o maior no reino? O que Jesus nos ensinou? Seja servo de todos. Como estão entendendo, irmãos? E essas pessoas, esses homens rejeitados pela sociedade, endividados, amargurados, foram esses que se juntaram a Davi. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que nós tenhamos que ser pessoas miseráveis para sermos aceitos por Deus. O que eu estou querendo dizer, querido, é que quando eu entendo que não é pela minha força, não é pela minha autocapacidade, mas é pela ação do Espírito Santo em mim, aí Deus usa, irmãos. Porque Deus, Ele fala ali, está dizendo na palavra, que Deus escolheu aqueles que não são. E tem muita gente querendo ser. Tem muita gente querendo ser reconhecida. O meu ministério precisa ser reconhecido.
A minha palavra precisa ser reconhecida. Eu preciso ter likes. Irmãos, Deus está chamando nesses últimos dias os profetas improváveis. Aleluia. Os profetas, mulheres, homens de Deus, que talvez não apareçam, mas que o Senhor está chamando para mudar essa geração, irmãos. E essa palavra que eu trago hoje aqui para você, não é simplesmente para dizer, olha, você está mal, continua mal. Não! É dizer para você que se você está mal, se você está amargurado, se você está magoado, se você está deprimido, saiba, existe uma resposta de Deus para a tua vida hoje. Amém. Deus quer te usar. Deus quer restaurar essa situação na minha vida e na tua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, nós vemos aqui o primeiro grupo das pessoas que Deus chama são os improváveis. Porque muitos são chamados, mas poucos correspondem ao convite. Muitos são chamados, Mas poucos correspondem ao convite. ficou mais fácil assim, né? Vamos ver se você tem boa memória até o final do curso, se você vai estar repetindo isso. Para corresponder ao convite de Deus, nós vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto que eu quero ver com você, das pessoas que Deus chama. E se você quer ser chamado e usado por Deus nesse tempo, você quer, irmão? Amém. Você quer que Deus te use? Amém. Você olha para o espelho e fala assim, Senhor, misericórdia. Mas você crê que Deus pode te usar? Amém. Então você tem que fazer uma coisa que eu quero falar para você agora. Nós temos que sair do nosso lugar seguro, do nosso lugar confortável. Porque nós temos uma tendência, irmãos, a estarmos, quando nós estamos passando por lutas, nós entrarmos em cavernas e ali nós ficarmos falando como Elias: Senhor, todos me abandonaram e só eu fiquei. E Deus vira para ele e fala: não, Elias, existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Existem 7.000 que não beijaram o seu rosto. Querido, a caverna, ela pode ser até um momento em que você passa por ela, mas caverna não é lugar para se habitar. Quando Elias começou a falar para Deus que não dava mais, que ele não era maior do que os seus pais, e aí mostra um problema que ele tinha muito sério com relação à sua paternidade, seja espiritual ou seja familiar. E nós muitas vezes trazemos para nós: meu pai não foi nada, a minha paternidade, a minha liderança me magoou, e por isso eu estou na caverna. Querido, você pode até passar pela caverna, porque nós somos seres humanos, mas caverna não é lugar de se morar. Amém. Glória a Deus. Quem mora em caverna é urso e morcego. Tem algum Batman aqui? Tem algum Zé Colmeia aqui? Tem um Batman. O Arão está de Batman, mas não é você não, tá? Irmãos, existe todo estudante de faculdade, no primeiro período, ele estuda uma matéria na área de filosofia. Não sei, agora acredito que ainda esteja dessa forma, falando sobre o mito da caverna, onde Platão, né, ele vem trazendo ali toda uma definição filosófica do que seria isso. O que é o mito da caverna? E o próprio Platão, ele coloca ali, falando de uma forma bem resumida, que é justamente essa sensação do homem de não conseguir, de não avançar, de se esconder. E você vê na palavra que homens de Deus foram para a caverna, como Elias e Davi. Davi foi para essa caverna. E no versículo 4, vamos antes um pouquinho, né? O versículo 1, Davi, 22, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ou seja, ele entrou dentro dessa caverna de Adulão. Aí no versículo 4, do versículo 2, fala que os homens se juntaram a ele. E dali passou Davi, versículo 3, Davi passou para Mitra de Moabe, né? Pediu para os pais estarem com ele. Aí no versículo 4 ele fala assim: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar. Aí olha o que ele fala no versículo 5: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o Bote de Jerede. Deixa eu
passar alguma coisa aqui para você. Davi, naquele momento que Saul estava perseguindo, que os inimigos estavam perseguindo ele entrou dentro de uma caverna, porque ali, Adulão para ele era um lugar seguro, era um lugar de segurança, ninguém ia mexer com ele, ainda tinha toda aquela gente boa com ele, 400 homens, então Davi se sentiu seguro. Irmãos, a caverna de Adulão, talvez você hoje esteja dentro de uma caverna de Adulão, mas o que Deus está falando para você, assim como falou para Davi, é para você e eu sairmos dessa caverna. E o que Deus faz? Deus manda um profeta e vira para Davi e fala: Davi, sai desse teu lugar seguro. Irmão, se você quer ser usado por Deus, você e eu precisamos sair do nosso lugar de conforto. Aleluia. Irmão, não dá mais para querer ser usado por Deus frequentando uma escola bíblica de 2 horas pela manhã e um culto à noite de 2 horas. Deus está chamando para nós sairmos de Adulão e entrarmos em Judá, porque Judá significa a adoração, presença de Deus. Você está recebendo isso, irmão, no teu coração? A palavra de Deus para nós nessa noite é: saia do teu lugar de conforto. Irmão, você não vai ver a glória de Deus, eu não vou ver a glória de Deus enquanto eu me contentar dentro da caverna. Caverna é lugar escuro, caverna é lugar úmido. Talvez a luta que você está passando está te levando para dentro dessa caverna, mas Deus está falando, a palavra profética está sendo liberada sobre a tua vida nessa noite. Sai desse lugar seguro e entra em Judá. Querido, se você foi ferido, se você está aborrecido, se você está sendo perseguido, seja por quem for, não vai ser a caverna de Adulão que vai te fazer ver a glória de Deus, mas vai ser quando você ouvir a voz profética, sair desse lugar de conforto e entrar na adoração, na presença de Deus, que é isso que significa Judá. Salmo 114, versículo 1 e 2. Pediu o Robertinho para me ajudar ali. Salmo 114, versículo 1 e 2. Está ali. Vou ler rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. São esses 2 versículos. Quando Israel saiu, volta para mim, Robertinho. Quando Israel saiu da onde? Egito. Caverna. E ele vai para onde? E aí a casa de Jacó, diante de um povo de língua estranha, ele faz o quê? Judá foi o quê? O seu santuário, lugar de adoração, irmãos. Queridos, se você e eu quisermos ver a glória de Deus, nós temos que entrar nesse lugar de adoração. Acompanha ele, vai no 3, Robertinho. Versículo 3 fala assim: olha o que ele diz: o mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás, os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando eu e você, quando a gente sai desse nosso lugar seguro, quando a gente sai da caverna de Adulão e entramos num nível mais alto de adoração, num nível mais alto de contemplação, num derramar diante do Senhor, diz a palavra que os montes eles saltam como carneiro, o mar volta atrás, o Jordão se abre. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Que até a natureza ela ouve e reconhece a glória de Deus. Nós somos os únicos que continuamos rebeldes a isso. Irmão, quando a gente sai do Adulão, quando a gente sai da zona de conforto, os inimigos partem em retirada. O povo de Israel, quando saiu do Egito, irmãos, o exército de Faraó estava atrás, o mar vermelho na frente, e Moisés ali. Senhor, e o que Deus fala para Moisés? Por que você clama a mim, Moisés? Em outras palavras, Moisés, não é hora de orar, Moisés. Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, o que Deus está falando para mim e para você hoje: sai da caverna de Adulão, entra em Judá e marche sobre o mar vermelho. Ordena para esses inimigos que estão te afrontando para baterem em retirada da tua vida. Irmão, você só vai fazer isso quando você sair do lugar seguro, do lugar confortável.
Querido, é muito gostoso você estar aqui, uma adoração como essa, maravilhosa dessa noite, como tem sido todos os nossos domingos, sabe, estarmos em comunhão, tomar aquela sopinha de ervilha que eu ordinei, eu estou sabendo que está rolando uma sopa de ervilha ali, queridos, mas é muito mais. Deus está te chamando, irmãos, para você ter comunhão com Ele pelas madrugadas. Deus está te chamando, querido, para você começar a fazer coisas que você não fazia antes. Aquela velha frase: se você quer resultado diferente, faça coisas diferentes. Você está entendendo, irmão? 2024, ano de atitudes radicais. Meu irmão, não sei se você entendeu essa palavra, mas seja radical, irmão. Volte para a raiz, volte para a origem. Davi, ele só teve a vitória, e nós vamos ver daqui a pouco mais à frente, sabe por quê? Porque ele ouviu a voz profética. Ele ouviu o profeta de Gade falando: sai desse lugar seguro. Irmãos, desse púlpito, desse altar, desse local, tem saído palavra profética para as nossas vidas. Se você receber essa palavra e colocar em prática, você verá a glória de Deus. Oh! Irmãos, hoje pela manhã eu falei aqui na escola bíblica, querido, no dia que você nos vê subir nesse púlpito e começar a falar coisas que não estão concernentes com a palavra de Deus, que não estão batendo com a palavra de Deus, fuja desse lugar. Fuja desse lugar. Tudo aquilo que nós falarmos, irmãos, é assim mesmo, a guerra é uma bênção. Aleluia. Vamos ver isso para mim já já. Ei, daqui a pouco melhor. Está dando para me ouvir? Então vamos falar de novo, para ficar marcado. Agora ficou bom. Escuta só. Quando você e eu, amém, daqui a pouco ele volta, esquenta não, irmão, faz parte. Quando Davi ouviu aquela voz profética daquele profeta, e ele falou: sai do lugar seguro e entre em Judá, ele viu o milagre de Deus na vida dele. E a gente vai ver aqui nos próximos capítulos na frente, e eu vou correr mais do que eu estou correndo agora, mas o que eu quero falar para você, que fique marcado: quando você ouve a voz profética, as coisas começam a mudar. Retomei aqui o que eu ia falar. Se você olhar para esse altar aqui, irmãos, e começar a ouvir coisas que não estão concernentes com a palavra de Deus, fuja desse lugar. Vou repetir para você. Se você começar a ouvir pregações aqui que não está de acordo com a palavra, vai embora desse lugar. E seja lá onde você estiver, tem muita gente ouvindo aí, queridos, seja como os irmãos de Bereia. Nossa irmã Geisa sempre fala isso. Eram os irmãos que examinavam as escrituras. Não era seguir cegamente o que o pastor falava, não. Eles iam na palavra. Está dando para entender, irmãos? E se nós estamos falando isso aqui para você, querido, é porque nós cremos o que tem sido pregado nesse lugar. E aqui, irmão, nós queremos que seja pregada a palavra de Deus. Não é para agradar ego de ninguém, não é para agradar a vontade de ninguém. A palavra do Senhor precisa ser pregada e cumprida nesse lugar. Como estão entendendo, irmãos? Se a palavra profética está vindo, dizendo: sai da caverna e vai para Judá, entra em oração, profetiza contra os teus inimigos, e você virar para mim e falar assim: pastor, eu estou sentindo que é melhor ficar na caverna. Irmão, sinto muito, mas você vai ficar sozinho na caverna. Está dando para entender o que eu estou falando, irmão? Você vai ficar sozinho dentro da caverna, porque a palavra profética que está sendo liberada nesses dias é para você sair do lugar seguro e romper as fileiras na tua frente. É ordenar aos teus inimigos: bate em retirada. A palavra de Deus fala, irmãos, que se nós obedecermos a palavra do Senhor em Deuteronômio, os inimigos sairão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de vocês. Irmão, se você não está tendo vitória, é porque você quer permanecer no lugar seguro e não está ouvindo a palavra profética. Porque eu duvido, irmão, se você ouvir e cumprir essa palavra, eu duvido que algo novo não vai acontecer na tua vida. Como estão entendendo, queridos? Irmão, não é tempo mais de você ficar dando ouvido à sugestão do diabo.
Não dá mais para isso. Tem irmãos que às vezes fazem um contato conosco. Ah, pastor, meu gato está rouco, eu não vou poder ir para a igreja hoje. Irmão, sabe o que eu faço? Amém. Se a pessoa vier me pedir uma palavra, ela vai ouvir uma palavra de Deus. Mas se ela já vem com direção, ela vai seguir a direção que ela está escolhendo. Está dando para entender? Querido, porque acabou o tempo de meninice, acabou o tempo de criancice, acabou o tempo de ai dói dói, ai ui. É tempo dos filhos maduros se levantarem nessa geração. É tempo, meu irmão. Tudo é motivo para as pessoas recuarem. Querido, esse lugar aqui é um lugar de adoração. Você está sendo chamado aqui cada domingo para reunir com o corpo para uma adoração ao Senhor em corpo. Para que você vá lá fora e manifeste a glória que você experimenta aqui dentro. Está dando para entender, irmãos? Querido, eu estou pregando hoje a palavra para você. Já viu quando você pega um prego, um martelo e pá? Porque a palavra, ela precisa entrar. Eu poderia estar falando mansinho. A palavra de Deus, ela entra, mas Deus me usa dessa forma. Eu falei, eu vou falar mansinho hoje, Senhor. Mas Deus fala, para de palhaçada. Abre a tua boca como um trovão. E troveja. Irmãos, nós precisamos encarar os nossos inimigos de frente. Querido, se o nosso irmão Cláudio, se ele ficasse olhando para toda a luta que ele passou, ai tadinho, né? Você é tão malzinho, Dodói. O Cláudio não grita, o Cláudio não esperneia. Mas esse homem guerreia, é um guerreiro de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo. Nós choramos aqui muitos dias pela vida do Cláudio. E hoje, querido, honra quem honra. Tem gente que dá uma dor de cabeça e não aparece na igreja. Tem gente que o vira-lata, pouquinho, tem uma dor de barriga, o cara não aparece. Chega, irmãos. É hora de nós nos posicionarmos. Você está esperando o quê? Que um câncer venha para você romper as fileiras? Eu não posso descer, né, Marcelo? Desculpa. Queridos, eu não estou brigando, irmãos. Eu só estou dando ênfase. Não estou entendendo? Eu continuo, não fique com medo. Tadinha, nossa convidada está aí ainda. Rafaela. Ó, Rafaela, eu sou o nosso, mas ó, tá? Não é briga não, pessoal. O pessoal me conhece. O negão é feio, assim, é bravo, mas é no amor. Sabe, irmãos? É porque a gente precisa romper algumas coisas. Não tem como. Irmão, imagina os militares aí. Querido, imagina os militares subindo em morro. Ô Miriam, imagina lá o nosso guerreiro lá. Paulinho, nosso filhão, né? Subindo no morro assim pro bandido lá. Toma aqui uma florzinha pra você, tá? Querido, não tem como. Tem coisas que você tem que meter o pé na porta. Essa situação que você está vivendo, irmão, ou você mete o pé na porta, ou o diabo vai continuar cirandando a tua vida. Ele vai continuar querendo te convencer que não é importante você estar aqui domingo à noite. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Nunca mais esqueça isso, porque eu nunca esqueci. A tua presença, ela fala no mundo espiritual. A tua presença, ela fala no mundo espiritual. Quando Satanás olha aqui para dentro, o guerreiro não está ali não, tem brecha ali, ó, tem vaga ali, ó, está vazio o lugar dele. Aquela guerreira não veio não, está tranquilo, está dominado. Irmão, sai da caverna de Adulão, entra em Judá. E os inimigos vão correr, o mar vai se abrir, você vai ver milagres acontecer na tua vida. Ô irmãos, eu não estaria falando isso para você se a gente não estivesse comentando isso. Ou você acha que a gente não tem problema? Ou você acha que a luta não vem? Essa semana do nada, eu dormi bem, acordei com peso na cabeça, eu fui à Madureira. Deve ter sido por isso também, né? Madureira da Misericórdia, só a Mona que gosta de minha casa. Irmãos, uma pressão na cabeça do nada. Eu andando na rua e vendo as coisas assim meio que tonta, me balançando. Eu falei, cara, será que isso é pressão? Aí o que eu fiz? Bebi água lá, vi a medicação, tinha tomado o remedinho, né, que a gente toma,
não é remédio para de cabeça na pressãozinha, aquele normal. Começa a falar assim, esse negócio é malucão, cara. Ele deve estar tomando a Paulina, toma até cuidado, né? Deve estar... Sabe o que eu fiz quando eu cheguei em casa, meu irmão? Comecei a arrumar a casa. Mexi daqui, mexi dali, vim na igreja. Eu não estou dizendo que se você tiver com pressão alta, você tem que ser irresponsável. Eu vi a minha medicação, estava tudo ok. Tá? Até comecei com a bactéria Janaína, né? Mediu a pressão, falei, pô, estava sem um aparelho e tudo. Mas eu vi que regulou, estava assim, voltei a me sentir bem. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que se todas as vezes nós ficamos dando sugestão para o diabo, não vai hoje não, porque sabe como é que é, né? Pode chover. Isso é uma palavra de preguiçoso. Provérbios fala que o preguiçoso fala assim, tem um leão na rua, ele vai me devorar, por isso que eu não vou sair. Aí fica lá, ó, 30 anos nas costas do pai e da mãe, porque não arruma emprego. Tá dando para entender, irmão? E tem muito crente preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. Estou falando a palavra, tá, irmãos? Provérbios. Irmão, sai do lugar seguro. Entra na adoração. E você vai ver que os teus inimigos vão correr, porque a própria natureza se rende aos pés do Senhor. Então você pode dizer amém? Amém. É aleluia ou aleluia? Aleluia. Gente, misericórdia. Vamos lá. Terceiro ponto. Eu vou ser mais rápido agora, prometo, igreja. Não quero passar do horário, não. Temos que nos dispor a servir e a honrar com o nosso líder. Se você quer ser chamado, você quer corresponder ao convite, eu e você, nós temos que estar disposto a servir. Fala, servir. E honrar com o nosso líder. Vocês têm líder aqui? Amém. Vocês têm líder? Amém. Eu também tenho, irmãos. Vocês têm pastores na vida de vocês? Amém. Eu também tenho. Assim como eu sou pastor, eu sou ovelha também. Amém. E a minha vida eu dou satisfação com o meu pastor. Isso não é vergonha não, irmãos. Isso é entendimento. Isso é segurança. Porque quem anda sozinho, ovelha que anda sozinha, é presa o predador, o lobo. E às vezes o lobo não está fora não, querido. O lobo ali está dentro da igreja. Está dando para entender o que eu estou falando? Por isso que eu repito, tudo que é falado aqui nesse púlpito, irmão, seja como os irmãos de Bereia, vai na palavra, o pastor pregou isso e isso, deu esses versículos, eu quero ler também, que eu preciso entender isso melhor. Preciso discernir isso melhor. Não entra nessa de, sabe, ovelha, querido, não é vaquinha de presépio. Eu tive um pastor que andávamos juntos, né, no ministério, na época eu não era pastor, o pastor nem conhecia o pastor Edgar. Ele falava assim, ovelha, ela não é igual bode. Tem ovelha que pensa que é bode, né? Tu não pode dar um aperto, tu deu um aperto, quer dar chifrada. Eu já contei a história do bode cheiroso lá da rua, né? Que eu pegava leite da caramela, de uma cabra lourinha que tinha lá na rua. E o cheiroso era um bode desse tamanho, negão assim, de chifre, que queria correr atrás de mim. E tem ovelha que você dá um aperto, a ovelha começa a querer te dar chifrada. Então não é ovelha, irmão, é bode. E eu não sou pastor de bode, eu sou pastor de ovelha. Irmãos, e agora é o seguinte, é honrar com o líder. Sabe quem é que dá satisfação ao pastor Marcelo? Sabe quem é que dá a satisfação quando é preciso? Não é ele que me liga para saber de mim, não. Eu ligo para falar com ele. Pastor, aconteceu isso e isso, eu vou fazer isso e isso. Semana eu vou estar em tal lugar fazendo isso e isso. Na igreja eu passo o relatório. Porque isso é segurança, irmãos. Isso é, quem é maduro age dessa forma. Criança que se isola, entra dentro de caverna e acha que o pastor é babá. Eu não sou babá. Eu cuido de ovelhas. E as ovelhas não são ovelhas mocoronga, não. São ovelhas de verdade ali, ó. Que está disposta. Que mete medo em lobo. Por isso que eu quero falar para você, irmãos, a palavra. Por isso que eu não estou pedindo para você ficar ouvindo o que o Marcão está falando, pastora Kelly, pastora Miriam, os pastores que ministram aqui, as pessoas que ministram, mas consulta na palavra. Aleluia! Olha para a nossa vida, olha mesmo. E olha na palavra.
Pô, eles têm defeito, mas tem coerência, o que eles pregam e o que eles estão vivendo. Está dando para entender o que eu estou falando? Eu não estou falando de homens e mulheres perfeitos. Eu estou falando de homens e mulheres coerentes. E aqui, querido, em 1 Crônicas, vamos dar um pulo em 1 Crônicas. Se o Robertinho botar ali, me ajuda também, tá, Robertinho? Que eu vou ter que abrir outra coisa, mas já cheguei aqui. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. Se você quer corresponder ao chamado de Deus, você tem que se dispor a servir e a honrar com seu líder, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou nem entrar no mérito de líderes que ficam esfolando as ovelhas, porque isso você sabe que existe, sim ou não, querido? Você sabe que existe. Líderes que ferem ovelha. E eu respeito, irmãos, quando uma pessoa chega ferida aqui e ela está passando por um processo até de caverna, eu respeito isso. Eu não fico chicoteando pessoas, até porque a gente não faz isso aqui. O que não dá, irmãos, é quando a pessoa quer ir de contra o que a palavra de Deus está dizendo. Está dando para entender o que eu estou falando? E quando eu falo a pessoa, eu estou falando da ovelha que está sentada aí e do ministro que está aqui em cima trazendo a palavra. Sim ou não? Porque a palavra de Deus é para você e é também para quem? Para mim. Como estão entendendo isso? Amém. Então, guardada aqui essas devidas proporções, temos que nos dispor a servir e honrar com o nosso líder. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10. Olha o que diz. 11, 10. Lembra daqueles camaradas que estavam lá na caverna de Adulão com Davi? Eles eram o quê? Amargurados de espírito, endividados, né? Rejeitados. Agora, olha o que aconteceu com esses homens. Versículo 10 do capítulo 11 de 1 Crônicas. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. Versículo 14. Olha essa passagem aqui, eu acho uma passagem tremenda. Olha o que diz. Puseram-se, aí ele vem trazendo o nome dos valentes. Aqueles mesmos caras que estavam lá com Davi na caverna, que era endividado, que Davi se fez chefe sobre ele não só se fez chefe sobre ele, não. Ele discipulou aqueles camaradas e eles viraram guerreiros valentes. E eu quero falar para você nessa noite, irmão, se eu e você, a gente pode ser taxado como improváveis, taxado como desqualificados, taxado como pessoas que não têm nada, mas Deus está nos treinando e nós seremos homens e mulheres valentes nele. Creia nisso, irmão. Não aceite rótulos de derrotado. E olha o que ele fala no versículo 14. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi na caverna de Adulão. Olha só, agora eles estavam na caverna, mas não mais como acovardados, mas se preparando um grande exército. E o exército dos filisteus se acamparam no vale de Refaim. Versículo 16. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Olha que coisa linda. Versículo 17. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Olha que aqueles homens desqualificados, endividados, amargurados, olha o que eles fizeram. Versículo 18. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tornaram-na e levaram-a a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos meus homens que lá foram com perigo da sua vida? Pois com perigo da sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Irmão, escuta o que eu vou falar para você. Se você quer ser usado, se você quer corresponder ao convite, eu falei o que? Você precisa servir e honrar com o teu líder. Davi, ele suspirou, já no meio da guerra: cara, que vontade de beber aquela água lá do poço de Belém. Se me desse uma oportunidade. Os camaradas ouviram.
O texto fala que Davi fez o quê? O que você fala no meio de um suspiro? Estou cansado. Quantos já fizeram isso? Você está trabalhando, limpando casa, filho já bagunçou a casa toda e você... Estou cansado. Quem é que ouve o suspiro, irmãos? Quem está perto. Sabe por que aqueles 3 valentes saíram da caverna, entraram no meio do acampamento dos filisteus e pegaram água para Davi? Porque eles estavam próximos ao seu líder. E eles sabiam que Davi tinha defeito, mas eles andavam lado a lado, irmãos. Davi não precisou gritar, nem exigir, quero honra, hein? Pode trazer a minha honra, viu? O líder não precisa fazer isso não, irmão. O líder que é líder, ele basta suspirar. E aquelas pessoas que estão ali lado a lado com ele, falam assim, cara, eu vou honrar meu líder e vou lá fazer isso. E o líder que é líder, quando ele recebe uma honra que coloca a vida daquele que o honrou, até mesmo numa posição de perigo, sabe o que ele faz? Ele pega essa honra e transfere para Deus. Fala, Senhor, é tua. Como estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Por isso que no reino de Deus, cara, o que vale é a igualdade. Considerai-vos uns aos outros superiores a vocês mesmos. Porque quando eu te considero, Arão, superior a mim, e você me considera, e você se considera superior, eu me considero superior a você, e você se considera superior a mim, a briga. Mas quando eu te considero superior a mim, e vice-versa, existe o quê? Igualdade. Deu para entender, querido? O camarada pode ser pastor, pode ter bigode grosso, sei lá o quê. Mas, irmão, nós somos ovelha do mesmo pastor, do sumo pastor. Nós só temos funções diferentes. E a honra, quando você honra o teu líder, quando você está lado a lado com ele basta suspirar, você vai ouvir, vai entender. E você pode ter certeza, irmão, que essa honra o líder não vai pegar. Se o cara tem coração, a mulher, o homem de Deus, ele vai pegar essa glória e essa honra e vai falar assim, Senhor, está aqui, é tua. A glória é tua, Jesus, não é minha. Sabe qual é o grande problema nosso, irmãos? Não é quando a gente está fracassado, é quando a gente começa a ter sucesso, porque a gente começa a se achar alguma coisa. Como estão entendendo, irmãos? E esses homens, eles não mediram esforços e sacrifícios para abençoar o seu líder, no suspiro dele, no suspiro de Davi. E o último ponto que eu quero ver com você. A gente poderia falar muita coisa aqui, mas Deus está mandando partir para frente. O quarto ponto, irmão. Quantos aqui querem corresponder ao chamado de Deus? Amém. Qual foi a palavra do início que nós lemos, versículo 14? Muitos são chamados, mas poucos. Muitos são convidados, mas nem todos correspondem ao convite. Quantos querem corresponder ao convite do Senhor? Então eu vou te dar o último ponto. Precisamos ser corajosos. 1 Crônicas, capítulo 12, aí mesmo onde nós estamos, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, versículo 1 e 2, e depois o versículo 8. Se você quer corresponder ao chamado, o último ponto que eu quero falar com você hoje, precisamos ser corajosos. Irmãos, a gente precisa ter coragem para tomar decisão, sabia disso? A gente tem que ter coragem, irmãos. Coragem, não vai vir nenhum anjo para você e falar assim, olha, receba coragem. Não. Quando Deus fala com Josué, ele fala o que para Josué? Josué, ser forte e corajoso, esforça-te, tem bom ânimo. Isso é uma característica humana. Deus, ele capacita, mas a decisão é nossa. E eu quero falar uma coisa para você hoje aqui nessa noite, irmão. Tenha coragem de tomar posicionamentos em Deus. Tenha coragem. Olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para a tua família e tenha coragem de tomar posições. Seja corajoso. Meu irmão, homem de Deus, toma posição diante da tua família, como cabeça, como sacerdote.
Minha irmã, toma posição diante da tua casa, dos teus filhos, da tua vida. Se posiciona, seja corajosa. Fala, eu não vou negociar a minha fé, eu não vou negociar os meus princípios. Glória a Deus. Irmãos, é tempo de sermos corajosos, de tomarmos decisão. O que não dá é para ficar em cima do muro, porque quando eu e você estamos em cima do muro, nós já escolhemos o lado, e não é o lado de Deus. Deus não gosta de covarde, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, nem de temor. Quantos estão entendendo? Posicionamentos. Se você sabe que tem que fazer o que é certo em Deus, debaixo de direção, debaixo de cobertura espiritual, então toma a tua, aquilo que depende de você, faça, mas não empurre mais com a barriga, não jogue mais para debaixo do tapete. Nós já passamos no meio do ano, querido. É tempo de posicionamento. Jesus está voltando, irmão. As pessoas estão morrendo. Essa semana eu estou vindo aqui para a igreja, tinha um camarada morto, um jovem, aqui na rua do Valqueiro Tênis Clube, assaltando. Foi morto pela polícia, segundo a informação que nós tivemos. Foi assaltar um policial. O policial reagiu, estava lá. Eu passei, estou vendo aquele, né, a viatura parada ali. Então eu olhei até, né, para ver se era, né, pessoal da família, alguma coisa ali, né, na viatura. E eu vi lá um jovem, um garoto, estendido no chão. E um grupo de pessoas se batendo papo, outros chegando assim para olhar. Ou seja, querido, a vida humana é isso. Está aí, ó. Então, irmão, a gente tem que tomar coragem. A gente não pode mais ficar preso a mimimi, irmãos. A gente não pode mais ficar guerreando um contra os outros. A nossa guerra não é um contra os outros, querido. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar perdendo tempo. E como eu estou sendo cobrado do Senhor nesses dias, eu estou trazendo essa palavra para você, irmão, como uma espada. A palavra está boa? Não. É uma palavra dura e que entra rasgando. Mas Salomão, o homem mais sábio, o rei mais sábio que já existiu, ele fala: leais são as feridas feitas pelo que ama. Enganoso é o beijo daqueles que lisonjeiam. Eu prefiro que você vire na minha Facebook. Me manda a letra, pastor, ó, não está legal, eu não estou legal nisso aqui. Do que você ficar bajulando. Porque eu não vou bajular você. Algumas pessoas dizem assim: pastor, se quiser chamar minha atenção, pode chamar, tá? Pode chamar minha atenção. A pessoa sente falta de ser chamada atenção. Eu falo: não, você não tem nada para chamar a tua atenção nesse sentido. Especificamente, você não está fazendo nada. Se você estiver fazendo alguma coisa, quando Deus falar comigo, vai lá e fala, eu vou e falo. Irmãos, eu não tenho ouvido uma palha se Deus não me falar. E eu vou falar para você, não é fácil isso não, viu? Mas eu tomei essa decisão, falei: Senhor, eu não me movo enquanto eu não ver a nuvem se mover. Se a nuvem está parada, irmãos, eu paro debaixo dessa nuvem. Se a coluna de fogo se move, eu me movo com a coluna. Irmão, pode cair canivete, pode falar o que falar. Eu não estou isolado. Eu tenho pastor sobre a minha vida. Eu me submeto. Eu e minha família, eu dou relatório da minha vida. Está dando para entender, queridos? E aqui não sou só eu. Tem pastora Kelly, pastor Marcelo Lopes, pastora Miriam, tem pastor Marcelo, que é o líder do ministério. Você tem acesso a todos os pastores do ministério. Se um de nós aqui, seja quem for, está fazendo coisa que não está na palavra, você pode ir a qualquer um desses pastores e falar: olha, o pastor Marcão não está caminhando segundo a palavra, segundo os princípios. Como estão entendendo, irmãos? Eu não estou brincando de igreja não, irmão. E eu não vou ser como Saul, sacrificar para poder agradar o povo. Se Deus não me falar, irmãos, eu não me movo.
Pastor, vai gente embora. Que a bênção vá com você, de coração. Mas se Deus não falar, eu não me movo. Jesus é o Senhor desse lugar, irmãos. Jesus é o Senhor desse lugar. Aleluia. O trono aqui, quem senta é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Se você conseguir entender isso no teu espírito, você não vai ter medo, você vai ser corajoso. 1 Crônicas 12, versículo 1 e 2. Diz assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziclague, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram, que ajudavam na guerra. Lembra daqueles homens endividados, amargurados? Hoje são valentes, irmãos. Davi se fez chefe sobre eles, dos improváveis. Talvez você fale assim: pô, eu sou improvável, o meu pastor é mais improvável ainda. Mas Deus usa os improváveis. Essa é a geração, é o tempo dos improváveis serem usados com poder e glória nessa nação. Versículo 2: tinham por arma, olha o que esses homens que antes outrora eram derrotados, olha o que eles se tornaram agora. Versículo 2 do capítulo 12: tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas e atirar flecha com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Deixa eu ver aqui, versículo 2, agora o 8, olha o que fala: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. O seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eu quero destacar só 3 coisas aqui, irmão. Primeiro, aqueles covardões, aqueles miseráveis, aqueles improváveis, aqueles desqualificados, quando eles passaram o tempo da caverna, quando eles entenderam a palavra profética, eles foram treinados, e diz, irmãos, que eles eram homens que tinham por arma escudo e usavam tanto a mão direita como a mão esquerda. Ou seja, irmãos, aqueles homens desqualificados se tornaram homens habilidosos. Homens habilidosos. Irmãos, Deus quer te fazer homem e mulher habilidoso. Eles usavam a mão esquerda, a mão direita e a mão esquerda para atacar pedra com funda. Como que Davi derrubou o gigante, irmão? Ele pegou aquela pedrinha, uma pedra, ele pega 5 pedras e usa uma e acerta exatamente como a pastora Kelly falou, no lugar onde tinha brecha. Deus quer te fazer usar as tuas habilidades. Irmãos, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a tua vida. O Senhor te batizou com o Espírito Santo. Não é para você ficar vindo simplesmente a uma escola bíblica, a um culto de domingo à noite, a dançar bonito, a cantar bonito. Ele nos chamou para fazermos a diferença nessa geração, para derrubar os gigantes, para usar as habilidades, irmão. As tuas habilidades estão cheias de teia de aranha. Tira essas teias de aranha e começa a usar as habilidades que o Senhor te deu. Começa a usar as ferramentas espirituais que o Pai te deu. Eles usavam a mão esquerda e a mão direita, querido. Eu fico imaginando aqueles caras, o cara canhoto. Irmãos, eu fui bloqueado de ser canhoto na minha juventude. Sabia disso? Eu sou canhoto só nos pés, no pé. Para jogar bola, na época eu jogava, agora eu estou paradão, mas eu jogava com o pé esquerdo. Eu chutava com o pé esquerdo, eu defendia com o pé esquerdo, eu levava a bola com o pé esquerdo. Passava 1, 2, 3, 4, 5, aparece, né? Quase fui para a seleção. Mas para escrever, eu sou destro. Sabe por quê? Porque eu fui impedido de usar a mão esquerda na minha infância. Toda vez que eu ia usar a minha mão esquerda, eu apanhava. Eu ia pegar... A minha irmã está aqui, lembra disso? Eu ia pegar alguma coisa com a mão esquerda, não, com a direita. Eu lembro disso. O que aconteceu? No pé eu podia, que eu não pegava nada com o pé. No pé eu fiquei canhoto. Mas na mão, eu sou destro. Por quê? Eu fui bloqueado. Irmãos,
Escuta isso é profético, não estava nem na minha mensagem. Existem líderes que querem bloquear as tuas habilidades. Mas no nome de Jesus, irmão, nessa noite o Senhor quer fazer com que você seja habilidoso, usando a tua mão esquerda, a tua mão direita, usando os teus talentos para a glória de Jesus, não para enriquecer homem. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui bloqueado do lado esquerdo na mão. Eu só faço tudo com a mão direita. Mas a minha filha mais velha nasceu canhota. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A próxima geração que está sendo gerada. A próxima geração não vai ser bloqueada, irmão. A próxima geração vai mais longe. E cabe a mim, cabe a você, irmão, levá-los a irem mais longe. Irmão, não bloqueia o teu filho. Não bloqueia os teus filhos. Ensina a palavra para eles. Eu apanhava, não usa a mão esquerda, não usa a mão esquerda. Mas a minha filha nasceu canhota, irmão. A próxima geração vai mais longe. Não adianta tentarem me bloquear, irmãos, porque eu estou gerando novas vidas. Não adianta te bloquear, porque Deus está colocando uma unção geradora dentro de você para gerar novos frutos. Não deixa mais o inimigo te enganar, irmão. Chama a tua família e fala: é um novo tempo, é tempo de sermos corajosos, de tomarmos decisões. Eles eram habilidosos, eles possuíam armas e eles eram destemidos. O versículo 8 fala que os rostos deles era como o rosto de leão. Irmãos, quando o inimigo se apresentar a você, você é um cordeiro, você é uma ovelha, eu sou uma ovelha do Senhor. Mas aqui dentro tem a unção do leão da tribo de Judá. Aí dentro de você habita o Espírito Santo. E você é cheio da unção. E esse leão quer rugir nessa noite. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido. Você pode dar um glória a Deus. Dentro de você existe um leão querendo rugir, querendo romper, querendo ir além. Irmãos, eles eram ligeiros sobre os montes. Aqueles homens derrotados, aqueles homens, sabe, fracassados, improváveis, eles começaram a ficar velozes. E eu quero profetizar nessa noite na tua vida que Deus vai começar a fazer você andar muito mais rápido do que você pensa, irmão. Mas não vai ser pela tua força, vai ser pela capacitação do Espírito Santo. Deus vai começar a realizar coisas na tua vida que você está achando hoje que é impossível. Alguma coisa que você está achando, como é que eu vou resolver isso? Deus vai te colocar essa unção de rosto de leão, de bramido de leão, e vai dar velocidade aos teus pés. Você vai avançar como nunca avançou antes, irmãos. Você vai avançar como nunca avançou antes. Vamos ficar de pé aqui, pessoal. E finalizando aqui essa palavra, porque Deus, Ele quer. Eu falei que são tempos de definições. Lembra disso? E eu não posso deixar de falar isso aqui, para nós finalizarmos. Aleluia. Nós precisamos tomar posição, querido. Lá em 2 Samuel, não precisa abrir não, eu vou só concluir aqui com... Não posso deixar de falar isso. 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 17 e 20, o Robertinho podendo botar ali para nos ajudar. Diz assim, o último ponto, depois da coragem, é tomada de posição. 2 Samuel 5, 17 e 20 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido rei sobre Israel. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Amém. Fica comigo aqui, fica comigo. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaim.
Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Irmãos, tomada de posição. Coragem, a coragem está aqui, agora é tomada de posição. Como um divisor de águas que se separam os rios, que dividem uns para o Mar Morto e outros para o Mar Mediterrâneo, aquele lugar que Davi estava se dividiria definitivamente os filisteus dos israelitas. E Deus está nos chamando hoje, irmãos, para trazermos uma divisão definitiva na nossa vida. É hora de nós separarmos o precioso do vil. Baal-Perazim, fala assim: Baal-Perazim. Fala: Baal-Perazim. Esse nome significa Senhor das divisões definitivas. Hoje à noite, irmãos, é o momento de você tomar decisões definitivas na tua vida. É o momento de dizer: isso aqui é precioso, isso aqui é fio, então isso não tem nada a ver comigo, com a minha família. Assim como as águas, o Senhor rompeu as águas que iam para o Mar Morto e para o Mar Mediterrâneo. O Mar Morto, querido, ele não tem vida, ele não produz vida, ele não produz nada, a sua volta não tem vida, porque o nome já diz, é o Mar Morto. Mas o Mar Mediterrâneo era um mar onde havia grandes navegações. Era um mar onde os grandes navios passavam e faziam comércio. Eu quero profetizar hoje na tua vida, irmão, recebe aí. O Senhor quer te levar ao Mediterrâneo. O Senhor quer te levar a lugares distantes. A palavra de Deus está na tua boca. Deus quer levar isso a outras famílias, a outros lugares. Quantos entendem isso? Então hoje, irmãos, que você possa profetizar Baal-Perazim. Senhor, me leva além. Me leva ao ponto de tomar uma decisão, sabe, definitiva na minha vida. Eu não posso mais ficar em cima do muro. Eu não posso mais ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu preciso me posicionar. Quantos entendem isso? Então você vai fazer, sabe o que? Você vai levantar a tua mão e você vai orar. Você vai fazer o teu voto diante do Senhor. Você vai falar: Senhor, eis-me aqui. Pastor, eu não sei se eu estou em condição de fazer um voto. Faça um propósito. Não seja tolo de fazer voto e não cumprir. Mas se você entende que Deus está te chamando nessa noite para um propósito de separar o que é precioso do vil, de tomar posição, de você se definir, de sair de cima do muro, essa palavra é para você. Então recebe aí, levanta a tua voz e começa a orar. Começa a apresentar isso diante do Senhor. Nós vamos tirar esses 5 últimos minutos para isso. Começa a orar diante do Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração hoje é que nós queremos tomar posições definitivas, posições que nos levem à tua vontade. Nós queremos, Senhor, sair do lugar seguro. Nós queremos tomar posições. Nós queremos tomar as nossas armas espirituais. Nós queremos ombrar com os nossos líderes. Nós queremos servir. Nós queremos ser corajosos e usar as habilidades que o Senhor tem colocado em nossas mãos. As armas espirituais. Oh Deus, eu me comprometo contigo nessa noite. Se você está concordando com essa oração, ora comigo. Eu me comprometo em tomar esse posicionamento diante do Senhor, de assumir um propósito diante do Senhor, de ir além, de separar o precioso do vil, de usar a mão esquerda, a mão direita, usar as habilidades, os talentos, os dons que o Senhor tem me dado. Eu me comprometo em sair da caverna de Adulão e entrar em Judá, entrar no lugar da adoração, em nome de Jesus. E quem crê, diga. E quem crê, diga. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode cantar isso. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Você pode abençoar o teu irmão. Você pode levantar a mão para ele.
Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida hoje. E nós sabemos que é obra do teu Espírito Santo. Queremos consagrar esse tempo a Ti. Queremos consagrar essa noite a Ti. E que o Senhor possa nos levar além. E nos capacitar, Senhor, a sermos corajosos, habilidosos, a usar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Perdoa a nossa fraqueza muitas vezes, a nossa indiferença. Mas nessa noite queremos que o Senhor está nos chamando para uma divisão definitiva do precioso e do vil. E nós dizemos sim ao teu chamado. Nós dizemos sim ao teu chamado. Em nome de Jesus. E quem crê, diga. E quem crê, diga. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família.